o processo do pecado acontece de maneira tão íntima e sutil, que muitas vezes nem a própria pessoa se dá conta dele. É a mente que faz o quê? Que germina a mente maligna quando decide acolher e pensar mais a respeito da sugestão de quem? Do diabo. Então o diabo não pode me obrigar a fazer nada, mas ele pode sugerir, ele pode me induzir. E o diabo, a Bíblia fala que ele é estrategista. O que é estratégia? É um conjunto de ações que eu tomo com um objetivo, um determinado fim. Então é o que o diabo faz, ele tem uma estratégia para me derrubar, para te derrubar. Manifestou um demônio em uma ex-obreira, e na hora, quebra-pau, não sei o que tal. Demônio, você não vai largar ela não, você não desistiu dela, por quê? Aí o diabo, não desistiu nem de você. Aí a gente vai para cima, então toca agora. Não, agora não dá. Você eu vou derrubar mais para frente. Quer dizer, ele pode, não é que ele vai. Mas se eu der mole, se eu não vigiar, se eu não aprender como bloquear a ação do mal, da mesma forma que ele derrubou aquela ex-obreira, que ele já derrubou outros pastores, outros bispos, já derrubou, se você vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, você vai ver várias pessoas que o diabo derrubou. Ele pode derrubar você, ele pode me derrubar, ou não pode? Basta simplesmente eu permitir, você permitir. Está dando para entender sim ou não? Sim ou não? Então o diabo te estuda. Ele não tem acesso ao que você pensa. Ele não lê pensamentos. Mas ele entende de padrão. Se você entra numa loja e compra uma camisa azul, um terno azul, uma meia azul, uma gravata azul, qual é a cor que você mais gosta? Sério, você leu o meu pensamento? Não precisa. Então ele sabe quais são as nossas inclinações. Tem gente que ela é muito sutil como acontece, mas ela é muito inclinada à vaidade pessoal, ao orgulho de ser muito bonzinho, muito boazinha. Ela se envaidece disso. Tem gente que o fraco dele é mulher, o fraco dela é homem, é a vida amorosa, é a carência. Tem gente que o fraco dela é dinheiro. Tem gente que não é apegada a dinheiro, o diabo nem investe nisso, sabe que é perder tempo. Então ele vai investir aonde ele sabe que ele vai ter chance. Uma vez o pecado consumado, ele tende a aumentar se não for confessado e tratado. Então quando ele fala de confessar, não é confessar para alguém, é confessar diante de quem? Deus, eu pequei, eu desagradei ao Senhor quando eu fiz isso, isso e isso. Eu desagradei ao Senhor quando eu fui estúpido com a minha esposa, quando eu fui sem paciência com os meus filhos, me senti mal pelo que eu fiz. Você está confessando para quem? Mas não é só confessar. Tem gente que ela acha muito bonito reconhecer o erro, mas não faz nada para mudar. Não, porque eu sou muito sincero, eu reconheço quando eu erro, eu falo mesmo, mas o que você faz para mudar? Nada. Não adianta, ó Deus, me perdoa pelas galinhas que eu roubei hoje e pelas galinhas que eu vou roubar amanhã. Não vale. Por isso que o pecado tem que ser confessado e abandonado. Amém? Amém? Quem quebra um mandamento e não se arrepende, quebrará muitos outros, porque esse é o enredo de morte que o pecado gera. Ninguém que peca vislumbra a morte, mas é isso que está reservado para o pecador, se não se arrepender e abandonar definitivamente o seu erro. Adão e Eva pecaram, morreram na hora? Não. Davi traiu a sua esposa com Batseba, ele morreu na hora? Não. Existem vários casos de pecados que a pessoa não morreu na hora. Se alguém agora se afastar da igreja, não morre na hora. Se você tocar no dízimo, sua mão não vai ficar torta na hora.
É por isso que tem muita gente que acha que o que ela está cometendo não vai trazer consequência, porque não é uma consequência imediata, mas ela vem. Você vai se afastando cada vez mais de Deus. E o bispo continua aqui. Talvez você já tenha feito a si mesmo a seguinte pergunta: como uma pessoa que antes era fiel a Deus pôde cair em pecado e cometer atrocidades inimagináveis? E é verdade. Eu conheci grandes homens de Deus que, depois de anos, se afastaram da presença de Deus e começaram a cometer coisas que eles não faziam nem quando eram incrédulos. Um comportamento que eles eram contra e agora estavam mergulhados. Eu já atendi ex-obreiro, ex-pastor que estava usando droga, se prostituindo, cheio de... Como é que isso acontece? É assim que acontece a queda. Você vai deixando de dar espaço para Deus e naturalmente você está dando espaço para quem? Não ouvi. Não tem neutralidade. Não tem neutralidade. E o diabo às vezes é muito sutil. Quando a gente fala de vida com Deus, pessoal, a gente tem que ser radical. Jesus falou: se o teu olho te faz pecar, se o teu olho te afasta de mim, se o teu olho tá te levando para o erro, arranca o olho. Jesus é radical. Não é que você vai arrancar o olho quando chegar em casa, não é isso. Mas ele está mostrando que a atitude tem que ser radical. Depois que eu me converti, eu cortei amizades. Não cabia mais. Eu cortei hábitos, não agradava mais a Deus. Eu abri mão de comportamentos, coisas que ninguém sabia, coisas que só eu sabia, mas que eu abri mão, porque me feria diante de Deus. Está dando para entender, sim ou não? O hipócrita, ele diz assim: ninguém sabe. Então ele continua no erro, no engano, no auto-engano. Mas a pessoa que ela é sincera, ela diz: eu errei, me perdoa. Ela confessa a Deus e abandona o pecado. Quem cai em pecado, primeiro fez o quê? Acalentou um pensamento e um desejo por muito tempo antes de cometê-lo. Nutriu em sua mente uma pequena ideia, até o dia que não conseguiu mais resistir e se entregou completamente à sua vontade. Então a pessoa foi pensando, foi imaginando, foi dando corda àquele pensamento, e tudo que você alimenta, cresce. Sim ou não? Tudo que você alimenta, cresce. Pensamentos, sentimentos, desejos. E tem coisa que a gente tem que deixar morrer de fome. Tem coisas que a gente não tem que alimentar, que a gente tem que deixar diminuir até morrer, que é o que a gente vai ler agora em Jeremias. Você abriu? Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Deus está mandando lavar uma coisa que ninguém está vendo que está suja. Olha de novo para a pessoa do seu lado. Dá um sorriso, gente. Olhou? Como é que está o coração dela? Mas não viu não? Olha de novo. Vê aí o coração dela, gente. Como é que está o coração dela? Não dá para ver, né? Como é que está meu coração? Hã? Você não sabe, não dá para ver. Deus me vê a todo momento. Ele sabe se o seu coração é malicioso. Ele sabe se você malda as nossas palavras. Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe se você tem caso com alguém. Ele sabe o que você vai sair quando você sair daqui, o que você vai fazer quando sair daqui. Ele sabe as coisas erradas que você planejou para esse final de semana. Ele sabe. Ele sabe. Como sabe também, você que é fiel, a luta que você trava todo dia para manter limpo o seu coração. Ele sabe e Ele vai te honrar por isso.
Ele te viu hoje lá no seu trabalho, lutando contra aquela moça cheia de pombagira que fica dando em cima de você, e você diz: está amarrado, eu sou casado, Deus vai te honrar. Ele está vendo o seu caráter na internet, quando você foge de coisa errada. Está vendo, Deus está vendo o que ninguém vê, Ele vê o que ninguém vê. E aqui Ele falou para Jerusalém: lava teu coração. As pessoas que estão te vendo estão achando que vocês estão arrebentando. Lava teu coração da malícia para que seja salva. Você está achando que você está com essa corda toda? Se lava. Lava. Ele continua: até quando hospedarás? Rapaz, isso aqui é muito forte. Hospedará. Já recebeu um hóspede na sua casa? Quem já recebeu? Quando você recebe um hóspede em casa, esse hóspede tem acesso a tudo, sim ou não? Até quando hospedarás contigo o quê? Os teus maus pensamentos. Deus está vendo o que você está hospedando dentro de você. Uma coisa é você ter um mau pensamento, e isso é comum. Ninguém pensa bem a todas as 24 horas do dia, é impossível. É inevitável que venha um mau pensamento. Ele vem, mas se você vai hospedar ou não, aí é com você. É isso que o Espírito Santo está falando aqui. Até quando você vai permitir que certas coisas estejam dentro de você, te atrapalhem? Está dando para entender, sim ou não? Não é o que os outros pensam a seu respeito. Eu posso ser sincero, quando eu olho daqui, todo mundo é santo. É lindo vocês com a Bíblia na mão, o olhinho chega a brilhar, tá ligado, bispo? Mas e se Jesus volta agora? Quem vai e quem fica? Se você morre hoje, o que está hospedado em você? Porque é isso que vai pesar. Não é o dinheiro que você tem no banco, não é os anos que você tem de casado, não. O que vai pesar é o que você tem hospedado dentro de você. Quem está entendendo? Está entendendo? A seriedade da coisa. Tem gente que se considerava incaível. Eu já ouvi esse termo. O fulano é incaível, nunca vai cair. E caiu, porque hospedou dentro de si esse pensamento. Você tem que aprender a bloquear o diabo. Lembra que eu falei de bloqueio? O diabo veio para cima de Jesus com 3 tentações no mesmo dia. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se é Filho de Deus, se joga. Se prostrado me adorar, te darei a glória do mundo. Jesus bloqueou aqueles pensamentos usando o quê? A palavra. Mas a Bíblia fala que Paulo foi para Tessalônica e Satanás bloqueou ele 2 vezes. Quando Jesus manda a gente orar e vigiar, Ele diz: orai. Ele não diz orai e vigiai. Ele diz: eu tenho que estar vigilante para bloquear o diabo.